Pessoal, vamos lá, galerinha do segundo ano, né? Vamos lá falar de agricultura no Nordeste brasileiro. Olha só, vamos detalhar nossa região, né, gente? Primeiro a gente começa com o mapa, né? É importante a gente ver esse mapinha aqui da região Nordeste, nos reconhecer como tal, né? E aí você tem a composição de 9 estados, certo? Aqui, Zona da Mata Açucareira, você tem o Agreste, você tem o Sertão e você tem aqui o Meio Norte. Por que Meio Norte? Porque existe uma transição gritante aqui, tá? Com a cultura muito intrínseca, muito peculiar à região norte, certo? Professora, como é que começa essa história aí da agricultura no Nordeste? Bora para cá, gente, ó. Né? Vamos para essa notícia aqui, né? Que eu deixo para vocês. Eu gosto de buscar alguns sites, porque a gente vai detalhando. Isso é pesquisa, né? Então, veja, como é que começa? Com a ocupação do interior do Nordeste do Brasil, né? Primeira coisa, se fixam no litoral, a gente já sabe disso. Onde se fundam o quê? As vilas, as cidades, e ali eles trazem o quê? Cana-de-açúcar, né? Porque o solo era muito fértil, tá? Então, ele começa a trazer isso aí, essa atividade. E depois ele começa a implementar outras. Qual outra, professora? Criação de gado, né? Carne, leite, porque o gado ele era usado como um transporte, justamente para aumentar o quê? Os engenhos e ia moer o quê? A cana-de-açúcar. Então, as coisas eram, vejam só, havia um dinamismo, porque usou o gado, né? Não apenas para no conceito de produção, mas também para mecanizar de maneira primitiva, que eu estou falando com vocês, né? Então, assim, os primeiros caminhos, eles começam onde? Salvador, né? Claro. E depois aí ele adentra outros estados, né? E aí você vai percorrendo, sobretudo, né? E aí eu trago para vocês o Rio São Francisco, tá? Professor, o que é que o Rio São Francisco tem a ver com isso? Gente, o Rio São Francisco, ele é de suma importância. Porque foi no Rio de São Francisco que existe o transporte de couro, o transporte da cana também, né? E dentre outros produtos que foram cultivados. E até hoje ele é utilizado, né? Utilizado para algumas áreas irrigadas, sobretudo no nosso sertão, né? O sertão sergipano, sobretudo, vive, né, dessa cultura de irrigação. Em contrapartida, algumas áreas apresentam desertificação, né, por conta da forma como é manejado o solo. Mas existem grandes projetos, né, no nosso sertão sergipano que trabalham dentro desse conceito, né? Já indo para o Vale do São Francisco, você tem Neópolis, propriedade com a cultura do coco, né? E aí você observa a importância dessa proximidade com algumas áreas, né, fluviais, tá? Para manutenção, para concretização. Eu coloquei aqui a do Quênio, né? Para vocês entenderem a importância desse rio, né, dentro do que diz respeito a atividades econômicas, sobretudo para a agricultura. A cana-de-açúcar, gente, ó, aqui no Nordeste, né, esse ciclo, ele começa com o que? A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas é importante a gente continuar dialogando sobre isso. É a cana-de-açúcar o ponto de partida, é o pontapé. Gente, começa na zona da Mata Açucareira, ou seja, na região litorânea, que se estende de Natal, né, Rio Grande do Norte, até o Recôncavo Baiano, tá? Então, essa parte do Nordeste, ela é considerada aqui a maior empresa agrícola do mundo ocidental, porque é justamente nosso território querido nordestino. Então, o Brasil ele começa no Nordeste. Veja, a gente é feliz e não sabe, né? A alegria de ser nordestina. Então, observe que essa empresa açucareira, nesse caso, o Nordeste, né, vai beneficiar, né, o enriquecimento de várias outras culturas, né, e vai trazer com que, por exemplo, a dinâmica social e política, financiar questões, sobretudo da coroa portuguesa, né, porque esse açúcar produzido ele era mandado para fora, não ficava aqui, certo?
Então, assim, abastecer as metrópoles, tá certo? Então, a gente pode notar que, assim, a cana-de-açúcar, ela financiou, ela enriqueceu esse país, trazendo consigo outras culturas, né? Porque no Nordeste, né, por muito tempo, foi dito que, assim, no Nordeste não havia dinamismo, além da cana-de-açúcar, né? Além da cultura do gado leiteiro, né? A pecuária de corte, mas não é bem assim não, né? A gente percebe que assim a cana-de-açúcar ela só é o ponto de partida, né? É esse ponto de partida que vai trazendo aí dentro dessas regiões essas organizações, ou seja, cada microrregião aí do Nordeste ela apresenta fatores diferenciados e eu vou apresentar para vocês a partir de agora essas regiões geoeconômicas. Ó, ao longo do litoral a gente tem aqui, como já foi dito aí anteriormente, a cultura da cana-de-açúcar. Professor, ainda prevalece? Prevalece, gente. Ó, aqui no nosso estado a gente tem Laranjeiras, né, Usina Pinheiro, Riachuelo, Divina Pastora, você tem Capela, né? Essas regiões, elas ainda apresentam grandes canaviais, certo? Professor, a gente pode falar que ainda apresenta um trabalho primitivo e, sobretudo, escravo? Apresenta, gente, viu? Ainda tem esse conceito, ainda muito gritante, tá? No Agreste, professor, a gente tem aqui a cultura dos grãos, né? É a mandioca, né? A própria farinha de mandioca também, milho. Você tem aí algumas regiões que vai apresentar esse dinamismo. Então, veja só que assim são questões que estão muito alinhadas, né? No sertão você tem essa cultura muito grande entre a transição do sertão e do agreste, a cultura do gado, né? A criação do gado, a pecuária. Então, isso ainda está muito persistente. Por quê? Porque é justamente na interiorização do Nordeste, tá? E quero dizer que essa cultura também já mudou, viu? Existem outros cultivos aí no Nordeste, certo? Que fez com que, justamente com a tecnologia, houve essa mudança, tá certo? Aqui, ó. é, Aí eu vou apresentar para vocês também que assim essas mudanças, sobretudo, está no conceito de fruticultura. Professora, mas fruta no Nordeste assim? Gente, ó. E aqui, esse site, né, que eu pesquisei aqui para vocês, veja, no Piauí, na região do Parnaíba, né, e aí a gente tem uma região meio que de sertão, tá? Vai apresentar justamente esse dinamismo. Mas, professora, de que maneira, gente? O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele proporcionou a partir de investimentos, né? O quê? O acesso à tecnologia, são áreas extremamente irrigadas, os tabuleiros costeiros. Gente, tabuleiros costeiros, né? Aqui nós temos, né? Que é essa linha de costa aí que nós temos na Barra dos Coqueiros, litoral norte, litoral sul, certo? Então, nesse sentido, olha, são frutas que são exportadas. Então, o Nordeste tá para frente, né? Como costumo dizer. Por que está para frente? Porque nessas micro-regiões do semiárido, gente, anteriormente era vista como regiões improdutivas. Mas vou dizer uma coisa a você, o sertão é o lugar que mais se pode produzir, né? Porque é no sertão que tem água. Por incrível que pareça, a água do sertão está no subsolo. É porque existe a história da indústria da seca, né? Então, assim, projetos que foram implementados a partir do governo, né, em um dado momento, né, acho que 2010 até 2014, algo assim, né? Foi feito esse projeto no Nordeste, né? Para esse advento, fazer com que seja uma região extremamente produtiva. E digo a vocês, frutas que não são oriundas e que se fosse vista de maneira
brusca, não seriam frutas adequadas para essa região. Mas eu repito a vocês, são frutas que foram beneficiadas de alguma maneira com a questão da tecnologia, né? São áreas extremamente irrigadas, né? E detém dessa questão do capital, sobretudo o governo federal investindo, para que haja áreas extremamente irrigadas, né? E produtivas, sobretudo produtivas. E aí você tem também, né, produção de soja no Nordeste. Onde, professora? Salvo engano, Bahia, né? Na região da Bahia, né? É uma região que está nesse conceito, né? Existe essa questão aqui também, né? Esse estudo, mas a soja também é uma região que assim, é um produto que não é só na região do Cerrado, mas também produzida também no sertão nordestino, né? Rio Real também, né? Salvo engano, também tem Rio Real, que é muito perto daqui, em algumas áreas de Alagoas. Então, observe que, assim, a partir de estudos, lembra quando eu falei com vocês sobre a gente entender que a agricultura comercial ela envolve uma equipe, essa mesma equipe, né, ela também tem estudado em outras áreas, né, sobretudo nessas áreas mais dinâmicas, né, que a gente entende, né, que pode ser beneficiar também o produtor, ou seja, dinamizar as suas culturas, não apenas as culturas de produzir apenas milho, né, a mandioca, mas produzir outros grãos, né, sobretudo porque nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo, né, aqui no estado de Sergipe também a gente tem a região do Frei Paulo, que está dentro desse conceito, analisando, né, esses produtos aí. Então, veja, a região do Agreste e Sertão, são as regiões hoje que têm essa oportunidade, a partir do uso da tecnologia, de dinamizar, de modificar, né, aquilo que ele já faz. Outra coisa que a gente pode perceber aqui também, né, os cultivos agrícolas no Nordeste. Gente, de que maneira isso acontece? Né? E aí a gente tem o milho, tá? Como um produto, né, para ao longo do tempo, que está nessa roda, né, como terceira maior safra, né, que vai acontecendo, que vai existindo aí. Gente, ó, 2020, eu disse para vocês e vou repetir, é um setor da economia que não quebra, a agricultura. Aí vocês podem perguntar se o brasileiro produz tanto grão e por que que nosso alimento está tão caro. Gente, eu já disse para vocês e vou repetir. Tudo que a gente produz primeiro, é para o mercado externo. Se é para o mercado externo, tem bolsa de valores. Se o dólar aumenta, comida aumenta. O dólar está em 5,50, se eu não estiver enganada, né? Consequentemente, isso na nossa moeda é desvalorizado. Então, o nosso produto ele se torna caro para quem vai comprar aqui, né? Então, a dinâmica dessas regiões, né, ajuda de alguma maneira para que o produtor possa também ter esse acesso, ele se destaque, né? Possa ser permanente essa sua cultura, não apenas ter um tipo de cultura, mas trabalhar com outras culturas também, né? Essa produção de milho, né? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e dentro dessas questões do meio norte. E aqui eu faço a ressalva com vocês da mecanização, né? Essa mecanização do Nordeste, ela traz aí também, né, potenciais, outros potenciais, né? Sobretudo porque você tem a mão de obra que é de baixo custo, certo? Essa mecanização do campo, nessa modernização, porque é uma questão moderna. Por exemplo, se vocês forem na região de Juazeiro e Petrolina, vocês vão perceber que existem culturas extremamente irrigáveis, né? De uva, né? De maçã, cultura da manga, que são produzidas às vezes em outras regiões, foram trazidas para lá, morango, né? Então, veja,
Professor, isso é possível? É claro, gente. Essa modernização, essa diferença de culturas, ela só é possível porque existe o atrativo, sobretudo atrativo financeiro. E essas empresas que acabam financiando é porque elas têm grandes investimentos, tá? E é aquilo que eu falo para vocês da cadeia produtiva. Você tem o setor agrário, que vai para a indústria envolve tantos outros setores. Então, isso fez com que a economia do Nordeste não vivesse estagnada, não fosse apenas vista como a indústria da seca. Não é isso, né? Não é isso. O Nordeste tem muito para dar. Porque, primeiro, eu fiz para vocês no primeiro post aqui do nosso mural. O Brasil, ele começa no Nordeste, né? Ele começa, a nossa ocupação, a nossa colonização, eu falei aqui para vocês, e eu mostrei, né? Que ela começa, esse contexto histórico nosso começa a partir daí, né? Com o processo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela só foi um ponto de partida, né? Ela foi esse ponto. E agora, ela é, nada mais é do que o quê? Um momento exato para essa dinamização, para essa coisa acontecer de forma muito forte e muito atuante, certo? Então, é basicamente isso a nossa aula. Espero que vocês tenham essa atenção e entendam que o Nordeste não é apenas uma região de seca, é uma região que se reinventa. O Brasil começou no Nordeste, o Rio São Francisco estabeleceu esse dinamismo, possibilitou, né? A cana-de-açúcar foi um ponto de partida. As diferenças regionais dentro de uma mesma região trouxe isso, essa modernização, essa cultura, tá certo? Beleza, obrigada, gente. Tchau, tchau.